Fala pessoal do online e do Raio Concurso, tudo bem? Eu sou a professora Marcela e estou aqui com vocês para mais uma aula de contabilidade para carreiras policiais. Agora com uma super novidade, o que? Terminamos finalmente o nosso bloco teórico. Passamos por toda a teoria relevante para o seu concurso, PCDF, PC do Pará, PF e outros mais em que a banca CESP ou outras bancas vierem a cobrar o conteúdo de contabilidade geral. Bacana? Estudamos o que? Conceitos iniciais, te apresentei a contabilidade, a gente comentou sobre quem é essa ciência, o que ela faz, o que ela estuda, para que ela serve, como que ela funciona. Comentamos sobre teoria de contas, plano de contas, elenco de contas, manual de contas, funcionamento de contas, lançamentos contábeis, regimes contábeis, livros contábeis. Comentamos sobre demonstrações contábeis, operações contábeis e outros exercícios aí, fazendo com que a gente tivesse uma base teórica suficiente para que você esteja preparado para a sua prova aí de carreiras policiais, onde vai ser cobrado contabilidade geral. Ora, pessoal, a gente tem que ser franco e entender o quê? Que estudamos para determinados tipos de concurso. E o nosso estudo tem que ser sempre direcionado, para que a gente não use o nosso tempo, que é tão precioso, é o recurso mais precioso que a gente tem nesse mundo dos concursos, estudando coisas desnecessárias. Então, este curso vai te deixar apto a acertar todas as suas questões de contabilidade geral no seu concurso policial. Concursos de controle, área fiscal, área de controle, área de tributos, etc., exigem um outro tipo de preparação. Mas aqui a gente foca numa preparação específica para que você se torne policial. Tudo bem, pessoal? Bacana. E não se esqueça, contabilidade virou tendência, saber contabilidade virou tendência em concursos públicos. Então, cada vez mais a cobrança estará mais presente. Não menospreze, não subestime o peso que a contabilidade tem para sua prova, sobretudo para a Polícia Federal. Estou apostando aí num número de questões bem expressivo. Tudo bem? E justamente falando de Polícia Federal, hoje nós vamos resolver exercícios da prova passada da Polícia Federal, porque engloba a essência do tipo de cobrança que a banca CESP, que é a nossa banca de referência, vem trazendo em concursos policiais. Trouxe aqui para os senhores questões selecionadas, nós vamos entender o processo de cobrança, entender o processo de resolução e fazer uma revisão. Os senhores vão ver que não tem por que ficar desesperado com contas dentro da contabilidade que o CESP cobra para carreiras policiais, mas precisa saber conceitos de contabilidade. É o tipo de estudo mais importante aqui na cobrança dentro de contabilidade. Bacana? Vamos começar então, pessoal, a resolver algumas questões da nossa provinha da PF de 2018, último concurso da Polícia Federal antes desse que está com o edital aberto. Tudo bem? Vamos lá então. Questão número 1. O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos. Pessoal, prova CESP, você tem que ler a alternativa, a proposição completa. Você não pode começar a ler e achar que a questão já está certa. Se tiver errada, está errada, né, pessoal? Mas o começo da questão estando certo, não tira de você a responsabilidade de ler tudo. Então, vem comigo, vamos aprender a resolver, lendo tudo. O que ele diz aqui no começo? O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta. Certo ou errado? Certo, pessoal. O balancete de verificação, ele vai apresentar uma tabelinha organizada, reunindo o saldo das contas que a entidade utiliza. Então, todas as rubricas contábeis que a entidade utiliza, os saldos dela, vão estar lá no balancete de verificação. Perguntinha de prova. Balancete de verificação é uma demonstração contábil obrigatória? Só conferir o microfone, pessoal. É obrigatório? É uma demonstração contábil auxiliar. A gente já viu quais são as demonstrações contábeis obrigatórias. Vimos que depende um pouco da lei, da fonte contábil que você estiver analisando. Mas temos o balanço patrimonial, a DRE, a ADMPL,
a declaração de DFC, temos várias, né, pessoal, da LPA, temos várias, depende da fonte contábil, mas o balancete de verificação não é demonstração contábil obrigatória para nenhuma fonte contábil. Ele é auxiliar, então ele vem como demonstrativo auxiliar, apresentando o quê? O saldo de todas as contas, de todas as rubricas contábeis que a entidade utiliza. Tudo bem? Vamos continuar a leitura? Destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos. Opa! A gente já viu isso na nossa aula de balancete. É verdade ou é mentira, pessoal? Mentira! Na nossa aula de balancete e verificação, o que a gente viu? O balancete, ele serve para identificar só um tipo de erro contábil. Qual que é esse único tipo de erro contábil que é passível de verificação pelo balancete? O erro no método das partidas dobradas. Vamos entender isso? Primeiro, vamos recapitular tudo de balancete, certo? O que você precisa anotar aí na sua questão, no seu material? Revisa aqui comigo, pessoal. Balancete, demonstrativo auxiliar ou obrigatório? Auxiliar. Ele vai mostrar o saldo das contas, de todas as contas que a entidade utiliza. Não é verdade? Se ele vai mostrar o saldo de contas de todas as rubricas contábeis, de qual livro que o balancete de verificação retira suas informações? Fala para mim, pessoal. Do livro Razão. Porque no livro Razão, lá nos razonetes, eu consigo obter o saldo das contas. Tudo bem? Balancete de verificação. Ele já vimos que ele é auxiliar, não obrigatório, tira informações do livro Razão e vai mostrar aí de forma organizada os saldos de todas as contas da sua entidade. Certo. Se ele mostra o saldo, qual que é o tipo de erro que ele vai conseguir indicar ao mostrar o saldo? Porque você vai somar o saldo devedor e vai somar o saldo credor. A única coisa que o balancete de verificação pode te mostrar, pessoal, é se o saldo devedor é diferente do saldo credor. Onde que eu encontro a obrigatoriedade do saldo devedor ser igual ao saldo credor? Do total de débitos ser igual ao total de créditos? No método das partidas dobradas. Na essência do método das partidas dobradas. Bacana? Então, o balancete de verificação, ele só mostra esse tipo de erro de contabilização, só quanto ao total dos saldos. No balancete, eu só vou ver se o saldo devedor é diferente do saldo credor. Mas, pergunto, pode ser que o saldo devedor esteja igual ao saldo credor e a minha contabilidade esteja errada, pessoal? Pode sim, claro que pode. Como que eu poderia ter esse erro? Eu tenho erros em lançamentos contábeis. Tudo bem que eu não vou conseguir enxergar esses erros de lançamentos contábeis qualitativos através do balancete de verificação. Porque se eu errei as contas que eu estou trabalhando, que eu estou manipulando, mas acertei os saldos e a natureza dos saldos, o balancete vai estar bacana, o método das partidas dobradas, em essência, foi respeitado e mesmo assim você errou. Porque você precisa do auxílio de outros métodos e de uma atenção aí no seu procedimento contábil, além do balancete de verificação, para garantir o quê? A máxima perfeição possível, porque não tem como ser perfeito, a gente já viu isso nas informações contábeis, do seu procedimento contábil, das suas demonstrações contábeis. Então, não basta o balancete ajuda, sim, nas identificações de violação ao método das partidas dobradas. Mas só temos esse tipo de erro? Não. Então, leva isso para a sua prova. O balancete de verificação, ele não detecta todos os erros possíveis. Ele detecta apenas um tipo de erro, que é esse que a gente já conversou. Bacana? Então, olha só, para a gente finalizar balancete de verificação, depois de já termos visto tudo isso, que ele é um demonstrativo auxiliar, que extrai suas informações do livro Razão, que ele não é obrigatório, obviamente, porque é auxiliar, que ele mostra o saldo organizado em tabelinhas e colunas de todas as contas, que ele não detecta todos os erros contábeis, apenas erro
no método das partidas dobradas, ou seja, total de débitos diferente do total de crédito. Agora, para matar a pau, quantas colunas, o balancete de verificação pode ter? De 2 a 8. Lembrando que os números têm que ser pares sempre, né, pessoal? Porque se ele apresenta uma coluna para débito e uma para crédito, então ele vai aumentar a quantidade de colunas de 2 em 2. Ele pode ter, então, 2 colunas, 4 colunas, 6 colunas ou 8 colunas. Dependendo do que, pessoal? Do grau de complexidade do seu balancete. Do grau de complexidade que for interessante para o seu trabalho contábil naquele momento. Então, anota isso na sua prova, que o balancete de verificação, ele pode ser composto pelo intervalo de 2 a 8 colunas. Lembrando que sempre números pares, porque ele sempre vai apresentar uma coluna para débito, para o saldo devedor, e uma coluna para crédito, para o saldo credor. Então, ele aumenta de 2 em 2. 2, 4, 6 ou o limite de 8. Tudo bem, pessoal? Lembramos tudo sobre balancete de verificação, tema importante, recorrente nas provas da Polícia Federal. Foi cobrado tanto para perito contábil quanto para agente escrivão. Então, é muito importante que você não se esqueça sobre o que já estudamos de balancete de verificação. Tudo bem? Vamos para frente? Olha o que essa questãozinha diz, olha que bacana. A contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. Lá das nossas primeiras aulas, pessoal, estudamos a diferença entre contabilidade teórica e contabilidade prática. Por isso eu te pergunto, esta questão está certa ou está errada? Errada! Qual que é o nome da contabilidade que eu dou quando eu estou me referindo à parte que consiste no registro de operações de determinadas entidades em livros, lançamentos contábeis, razonetes? Qual que é o nome dessa contabilidade, pessoal? Não é contabilidade prática? Se você não lembrar na hora da sua prova, lembra, prática, eu tenho que estar praticando algo, fazendo registros contábeis de fatos contábeis, ou então acontecimentos, atos contábeis e notas explicativas. Então, eu tenho que estar praticando. Então, quando eu ouvir falar de registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade, contabilidade prática, por isso questão errada. Mas o que seria contabilidade teórica, pessoal? É o conjunto de leis, dos CPCs, que são os nossos pronunciamentos, dos códigos, são os ditames legais, as normas contábeis como um todo, a partir das quais eu vou edificar a minha prática contábil, a partir das quais eu vou edificar o quê? O meu registro das operações de determinada entidade. Tudo bem? Então lembra, diferença. Contabilidade teórica é diferente de contabilidade prática. Contabilidade teórica é a parte de teoria. Contabilidade prática é a parte de prática, como o próprio nome sugere. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui. Questão errada. Pessoal, só uma coisinha, já que a gente nunca peca pelo excesso. Contabilidade é uma ciência exata? Vamos revisar? Contabilidade é uma ciência social. Os números são apenas instrumentos para poder manipular os fatos contábeis, tudo bem? Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? Patrimônio. Qual que é a função administrativa da contabilidade, pessoal? Controlar o patrimônio. E a função econômica? Apurar os réditos, que são os resultados. Bacana? Objetivo da contabilidade e sua finalidade: controlar o patrimônio para gerar informações para auxiliar na tomada de decisões de usuários internos e usuários externos. Bacaninha? Uma breve revisão aqui do nosso conteúdo de contabilidade inicial. Vamos continuar? A Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404 de 76, aplica-se a todas as companhias ou sociedades anônimas, independentemente de suas ações serem ou não comercializadas em bolsa de valores. Certo ou errado? Certo! A Lei 6.404 de 76 é uma fonte contábil, independentemente se a gente está diante de uma sociedade anônima, porque a lei é a lei das SAs, da Lei das Sociedades Anônimas, ou se estamos diante de uma sociedade limitada.
Tudo bem, pessoal? Não importa, não faz diferença aqui para o nosso momento. A Lei 6.404, a Lei das SAs, a Lei das Sociedades Anônimas, elas são aplicáveis a quaisquer procedimentos contábeis, porque ela se consubstancia em uma fonte contábil propriamente dita. Então, questãozinha certa. A sua prova vai te induzir ao erro falando o quê? Lei das sociedades por ações, sociedades anônimas, só se aplica em entidades que comercializam na Bolsa de Valores. Ah, pessoal, veja bem, claro que não. A sua prova vai te querer fazer errar, porque ela vai fazer você pensar assim, ah, bacana, sociedades anônimas, sociedades por ações, Bolsa de Valores, então é isso. E não, pessoal, Lei 6.404 é uma fonte contábil por excelência. Se aplica a quaisquer entidades que estivermos analisando. Se os procedimentos, as normas procedimentais contábeis inscritas na Lei 6.404 são extensivas a qualquer tipo de entidade, SA, limitada, entre outras. Tudo bem? Vamos continuar? Pessoal, agora a gente tem um tipo de exercício que vai cair na sua prova. A Nayane disponibilizou um material complementar, um material auxiliar dos nossos slides aí de questões no seu curso. Então, pega esse slide para você acompanhar esse quadro comigo. Nesse quadro, a gente vai fazer um revisaço geral. O que é esse revisaço geral? Quando você se deparar com esse quadro na sua prova da PF, da PCDF, da PC Pará, você tem que dar conta de primeira de identificar se a conta é uma conta de patrimônio ou uma conta de resultado. Se ela for uma conta de resultado, você tem que conseguir identificar se é uma conta de despesa ou de receita. E se for uma conta patrimonial, você tem que conseguir identificar se é ativa ou retificadora do ativo, passiva ou retificadora do passivo, passiva ou retificadora do passivo, né, pessoal? Patrimônio líquido ou retificadora do patrimônio líquido. Lembrando que retificadora é sinônimo de redutora, ok? Contas retificadoras ou redutoras são contas que pertencem ao grupo que você está analisando, porém, elas vêm para subtrair, ou seja, para diminuir o saldo daquele grupo de contas. Só isso. Bacana? Então, vem comigo. Primeira rubrica contábil, caixa e equivalentes. Caixa e equivalentes é conta da onde? Do ativo. É um bem numerário. Tudo bem? Está lá no ativo disponibilidades. O saldo de uma conta de ativo originariamente é o que? Devedor. Porque a gente já entendeu a teoria personalista das contas, entendeu por que os ativos, apesar de serem tops, são classificados como de natureza devedora. Tudo bem? Bacana então. Duplicatas a receber. É um direito, um título de crédito que você tem para receber. Se é direito, conta do ativo. Tudo bem? Estoques. Ativo também, pessoal. Conta de ativo é bem de venda. Estoques vai para o ativo. Máquinas. Também é ativo, pessoal. Também é classificado lá entre os ativos. Terrenos. Ativo, a propriedade da empresa que ela pode ou utilizar para o seu funcionamento ou manter lá o ativo investimento, ativo imobilizado, depende da destinação. Tudo bem? Mas é um ativo? É um ativo. Propriedades, bens e direitos são ativos, ok, pessoal? Marcas e patentes, ativo. Ativo é um direito que a empresa tem, ela não consegue atribuir um valor propriamente dito, não é físico, não é concreto, mas tem um valor financeiro, é um direito que a entidade tem? Sim, ativo. Fornecedores, obrigação. Fornecedores é uma obrigação lá dentro do passivo que a entidade tem de pagar os seus fornecedores, por isso saldo credor. Contas de passivo, apesar de serem obrigações, coisas ruins, ao estudarmos teoria personalista, entendemos o quê? Que contas de passivo tem natureza credora. A gente já viu por quê. Volta para a nossa aula de teoria das contas, se você não lembra, para você revisar. Tudo bem? Salários e encargos a pagar. Passivo é uma obrigação que ainda não foi constituída, ainda não teve o fato gerador, porque quando tiver o fato gerador, salários e encargos vão ser despesa, tudo bem?
Mas se não teve o fato gerador, obrigação, está lá no passivo. Capital social, patrimônio líquido, vendas de mercadorias, receita de venda, pessoal. Receita é conta de resultado, tudo bem? Conta de resultado é unilateral, só tem uma natureza, obviamente igual todas, e só admite um tipo de lançamento. Então, receita sempre a crédito e despesa sempre a débito, tudo bem? Teoria lá do que, pessoal? Teoria das contas dos resultados, tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Despesa administrativa, despesas comerciais, despesas financeiras, outras despesas, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Também é conta de resultados, são despesas com impostos que você vai ter que abater lá na sua DRE. Lembra da nossa aula de DRE? Pessoal, aqui é praticamente uma DRE que está montada pra gente. Veja só por quê. Receita, nosso lucro bruto, você subtrai aqui, e aqui no final desconta o imposto, as contribuições de renda e sobre o lucro líquido, você vai ter o seu lucro líquido. Olha que top! A sua prova do CESP já trouxe pra gente uma DRE aqui, muito legal, não é mesmo? Bacana. Então, tá na sua prova, topou com esse quadro, com essa tabela? Primeira coisa, identifique a que grupo de conta pertence àquela rubrica contábil que ele trouxe. Ah, caixa pertence ao quê? É ativo, é passivo, patrimônio líquido, é receita ou é despesa? Ativo. Duplicatas a receber, ativo. Duplicatas a pagar, passivo. Fornecedores, passivo. Clientes, ativo. Máquinas, terrenos, ativo. Marcas e patentes, ativo. Notas promissórias a pagar, passivo. Salários a pagar, passivos. Impostos a recolher, passivo. Receita com vendas, receita. Despesas, despesas. Imposto de renda que você já vai descontar, entra lá nas contas de resultado, subtraindo também as suas receitas. Bacaninha, pessoal? Ótimo. Agora vamos entender o que as suas questões vão te perguntar. Porque a Banca CESP, ela traz o quadro de contas, te dá tudo e faz várias perguntas sobre ela. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui? Bora lá. O lucro bruto da referida empresa foi de 50 mil reais. Ótimo. Certo ou errado? Vamos analisar? Pessoal, deixa eu chegar minha televisão um pouquinho para o canto aqui e procurar um canetão. Peguei o canetão aqui do lado. A sua questão está te perguntando sobre o quê? Sobre o lucro bruto. Neste caso, como que eu vou calcular o lucro bruto? Pessoal, eu faço o quê? Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, né, pessoal? Receita com vendas menos o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Aqui eu chego ao quê, pessoal? Ao meu lucro bruto. E para chegar ao lucro líquido, pessoal, o que eu faria? Eu venho aqui e subtraio despesa administrativa, nessa ordem, comercial. O que mais que eu subtraio, pessoal? Despesa financeira, outras despesas. Chego aqui ao lucro líquido antes do IR e CSLL. Depois eu subtraio imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. Chego ao valor do lucro líquido. O CSL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, nada mais é do que o quantitativo que a entidade tem que contribuir sobre a percepção que ela teve antes de se fazer a provisão para imposto de renda. Então, é assim que a gente estrutura o nosso cálculo. Como que eu sei o lucro bruto aqui, então? Eu vou pegar tudo que eu tive de receita, que foi 1 milhão, e vou subtrair o custo das mercadorias vendidas. Só isso, pessoal. Não é o que está escrito aqui no quadro, no nosso cantinho que a gente já trabalhou? Receita menos CMV, lucro bruto. Menos despesa administrativa, menos despesas comerciais, menos despesas financeiras, menos outras despesas, temos o lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido.
Se eu desconto o imposto de renda e o CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, então eu tenho o quê? O lucro líquido. Mas e lucro bruto? Porque o que a questão está perguntando, você tem que se ater ao que a questão está perguntando, é sobre o lucro bruto. Não foi isso que está aqui no nosso slide? Lucro bruto, ela disse que é 50, vamos ver? Quanto que é a receita com vendas? Vendas de mercadorias, 1 milhão. Qual que é o nosso CMV? Custo das mercadorias vendidas, 600 mil. Então, quanto que é o nosso lucro bruto? 400 mil reais. Então, é 50? Não, é 400. Questão certa ou errada? Errada. A título de curiosidade, vamos calcular o lucro líquido para a gente ver se é o que a questão trouxe aqui dos 50 mil, porque, gente, o CESP não é idiota. Dificilmente ele vai arrumar para vocês um valor ou uma coisa nada a ver demais. Ele sempre vai te trazer uma coisa que tem algum sentido, só que relacionada a um tema errado. Entendeu? Por exemplo, ele te pede o lucro bruto e dá o valor do lucro líquido. Aí você não lembra do conceito ou não sabe como que faz, confunde ou então não lê direito e não presta atenção e erra. Então o CESP não viaja, ele não é daquelas bancas que surfam nas ondas aí, surfando karmas DNA. Ele sempre traz uma referência real de algo que tem sentido. Um sentido errado, mas que pode te levar ao engano. Então, a título de curiosidade, vamos calcular o lucro líquido? Não calculei, viu, gente? Vamos calcular junto. Olha só. Lucro líquido. Vendas de mercadorias, 1 milhão. Custo das mercadorias vendidas, 600 mil. Então, qual que é o lucro bruto? 400 mil. Despesas administrativas, 90 mil. Quanto que é 400 menos 90 mil? 310 mil. Despesas comerciais, 160 mil. Então, a gente tira 100 mil, fica 210. Tira 10, fica 200. Sobra 150 mil. Despesas financeiras, 33. Aí vai sobrar pra gente 117 mil. Outras despesas, 41 mil. Aí vamos tirar aqui de 41 para 17, fica, se fosse 20, 21, 24. Então, eu tenho que tirar 100 mil menos 24 mil, que vai dar 76 mil. 76 mil menos o IR e CSLL, que é 26 mil, dá quanto? 50 mil. Então, o que é que o CESP te trouxe? Por isso que eu te falo, presta atenção. Ele te pediu o lucro bruto, mas esses 50 mil que ele deu, ele não tirou de Nárnia, não. A gente acabou de ver que ele tirou o quê? O lucro líquido, líquido, depois de descontar imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Então, você não lê o enunciado direito, ou você não lembra de conceito, ou não lembra da estrutura aqui de cálculo da nossa DREzinha, você vai errar, pessoal. Lembra, ele não viaja, ele não fica surfando por aí. Atenha-se ao que ele está pedindo. Olha só, deu lucro bruto, faça lucro bruto. Mas não pense que ele vai te dar uma questão óbvia. Ele vai te dar uma questão relevante. Então, olha esse exemplo. Ele deu o valor do lucro líquido e perguntou se era o lucro bruto. A pessoa que não sabe, ou a pessoa que não lê direito, não presta atenção, porque você vai prestar atenção. Ela marca certo e nem entende depois que errou. Aí vai ler depois o gabarito e vai falar, uai, como assim? Não é certo, é errado? Peraí, deixa eu ver esse trem direito. Aí vai lá ver e fala assim, puta que pariu. Caramba, o que eu fiz? Falta de atenção. Então, prestem atenção. Lembra, o CESP não é uma banca bobinha. Tudo bem? Revisamos aqui como que a gente obtém lucro bruto. Ok. Revisamos aqui como que a gente obtém lucro líquido. Bacana. Restou dúvidas? Volta na aula de DRE, dá uma revisada. Em suma, o CESP ele não te pede para fazer uma DRE. Gente, tem nem sentido, até porque a prova é de certo ou errado. O que ele vai te pedir é para você identificar o resultado do exercício. Você deu lucro, deu prejuízo, não pode ter lucro acumulado, né, pessoal? A gente já viu lá na aula de DRE que lucro acumulado, ele vai ser desacumulado. Vai para as participações, para os acionistas, para suprir prejuízo acumulado, 30% prejuízo acumulado, a gente já viu, não pode acumular lucro. Mas ele vai te perguntar isso. Qual que foi o lucro, qual que foi o prejuízo do exercício, qual que é a receita líquida, qual que é a receita bruta, qual que é o lucro bruto, qual que é o lucro líquido, coisas bem simples, coisas conceituais. Bacana, teta, muito fácil, tudo bem? Ótimo.